Lércio, tudo bom? E aí, Carla, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo. Beleza, Carla. Primeiro, dar meu boa noite para todo mundo. De fato, tem sido a pandemia, esse momento de necessário isolamento social, parece que assim tem feito sobressair a meu lado mais poesia. Eu já comentei, quem me conhece sabe que eu sou um leitor de poesia desde jovem. E aí, Carla, quando eu coloco aí, a gente faz esse cardzinho para poder falar da live, agroecologia e poesia, a galera fica assim, alguns, né? Fica assim, mas poesia, nós temos que falar do momento, a crise que nós estamos vivendo, a situação difícil, né? Brasília está explodindo. E aí, Carla, a poesia também sempre foi um instrumento de luta. A poesia não nos fala apenas do lúdico, ela fala da vida. E aí, nessa conversa, pensando aqui, hoje eu queria começar com uma poesia, assim como você falou. Uma poesia de Drummond, que Drummond escreveu lá no Ido, assim, ao redor dos anos 40, em um momento em que o Brasil passava uma situação política bastante complicada, que era o Estado Novo. O Estado Novo era a ditadura comandada por Getúlio Vargas. E ele exercia essa ditadura com o poder da força militar. E vamos lembrar que Rio de Janeiro era a capital da República. E Drummond era mineiro de Itabira, mas havia se mudado para o Rio de Janeiro, que é onde as coisas aconteciam do ponto de vista da efervescência cultural. E aí, se vocês me permitirem, eu vou declamar poesia, ainda que eu seja mais assim leitor do que. Mas essa poesia ela me marca tanto que eu meio que sei ela de cor. Ela está aqui, ó, para se eu precisar. Mas ela chama Mãos Dadas. E aí, quem está nos ouvindo, aguça o ouvido e vê se ela não tem tudo a ver. Drummond fez isso há 80 anos atrás. Vê se ela não diz que é o nosso momento. E essa poesia diz o seguinte: ó, não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Dentre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Aí ele continua. Não serei o cantor de uma mulher, uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. Não distribuirei entorpecentes, nem cartas de suicídio. O tempo é minha matéria. O tempo presente, o homem presente, a mulher presente, a vida presente. Então essa é a poesia de Drummond, que chama Mãos Dadas, que ele subtitula, o subtítulo dessa poesia é Sentimento do Mundo. Então eu trago ela para a gente começar a nossa conversa, que nós vamos trazer agroecologia daqui a pouco, mas para dizer assim, poesia, o poeta nos diz aquilo, algo entre o dito e o não dito. Ele capta o sentimento de um determinado coletivo. Quando ele capta o sentimento de muita gente, ele é um Drummond. Né? Quando ele fala só do sentimento próprio, ele talvez não vá ter tanta projeção. Mas quando ele capta a percepção de muitos sobre dada situação, dada realidade ou dado momento, ele vira um grande poeta, que o Drummond era. E é por isso que eu começo com esse Mãos Dadas de Drummond, para dizer que a poesia também é necessária em momentos de resistência como o que nós estamos vivendo. Eu que acompanho o que tu escreve, eu sei que é um exercício de fazer isso, né? Captar esse sentimento de várias pessoas ou do entorno todo que a gente trabalha e traduzir isso em palavras, que às vezes vai ser um conto, às vezes vai ser as histórias do Vozes e muitas vezes vai ser poesia. E eu acho que para esse momento ela reflete muito bem. Então eu gostaria que, se tu pudesse ler para nós e também comentar um pouquinho dessa inspiração e como que tu vê essa poesia, que eu acho que tem muito a ver com essa questão da resistência, e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Isso Então, eu aí. nessa minha lida de agrônomo agroecológico, agrônomo ecológico, a gente foi buscando maneiras de se relacionar de maneira mais harmônica com a natureza. Olha como a poesia começa a entrar, né? Se relacionar de maneira mais harmônica com a natureza.
Eu aprendi da professora Ana Primavesi, quem é da área que lembra muito bem dela, faleceu esse ano, em janeiro, mas está aí conosco com a sua obra absolutamente imortal. E a professora uma vez falou assim para mim que os chineses têm um ditado, isso está no livro dela também, que diz que a agricultura é a arte de cultivar o sol. Isso é uma coisa bastante intrigante, né? Primeiro que eles definem a agricultura como arte, a arte de cultivar o sol. A arte em latim quer dizer técnica, quer dizer instrumentos. Então a técnica, os instrumentos de cultivar o sol. Quando eu falo isso, em muitos cursos eu falo isso, alguém me corrige e fala assim, Laércio, não é o solo. Não, não é o que os chineses diziam. Os chineses diziam que a agricultura é a arte de cultivar o sol. De que eles estavam falando há 5.000 anos atrás? Da fotossíntese, que só foi descoberta há 200. Na verdade, a fotossíntese foi descoberta há menos de 200 anos atrás. E a fotossíntese, Carla, é o processo, Carla e o pessoal que está aqui nos acompanhando, alguns de vocês estudaram isso, outros talvez menos, mas fotossíntese é o responsável pela presença da vida no planeta. Não existiria vida no planeta se as bactérias que saíram lá do caldo primevo não tivessem aprendido essa capacidade, primeiro elas, depois as plantas que vieram depois, de extrair energia do sol, extrair nutrientes do ar e da água e sintetizar matéria. Meu Deus, se isso não é poesia, o que é? Não é? Aproveitar a energia do sol, extrair nutrientes do ar e da água e sintetizar a matéria. Então, essa madeira que está dura aqui na nossa frente, aqui atrás de mim, isso é pura energia do sol, que as plantas sintetizaram, que as plantas aproveitaram para sintetizar a madeira. Então, essa ideia da matéria como luz que se condensa. Isso é lindo, né? Então, é lindo, né? Então, eu acho que existe um mistério da luz. Existe um mistério da luz. Quer dizer, a luz é um mistério. Porque, olha bem, a matéria, então, é luz condensada, ou precipitada, ou coagulada. E aí tem umas coisas interessantes, né, Carla? Assim, os grandes mestres sempre falam da luz. Jesus falava assim, eu sou a luz do mundo. Que isso? Luz do mundo, né? Exato. Que curiosidade, né? Assim, quando a gente vê um santo, a gente vê uma auréola de luz ao redor dele. Né? Quando a gente quer falar com uma pessoa muito legal, Buda, a gente fala assim, é uma pessoa iluminada. O budismo não é mais do que nos incentivar a buscarmos a nossa iluminação. Sempre luz, sabe? Em qualquer uma das religiões, ou seja, desse contato com o mistério, de contato com o divino, aparece a luz. Então isso é uma coisa que me intriga. E eu chego na casa das famílias... Vou falar outra coisa para vocês. Se eu estiver falando muito, você me interrompe. Não, pode falar que a gente te interrompe se precisar. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, eu estou ligado aqui. O Lutzenberger, outra figura, já citei Primavera. Olha só, já começamos com Drummond, fomos por Primavera e agora estamos no José Lutzenberger. Estamos muito bem acompanhados. E Buda também, né? Jesus, Buda. Jesus, tá indo, tá inspirado. Aí o Lutz, como aqui no Rio Grande do Sul eu aprendi a chamá-lo, os amigos chamavam assim, o Lutzenberger, ele falava uma coisa que eu adoro, que ele falava assim, não há nada mais subversivo do que uma linda propriedade camponesa. Ele tinha também sua origem europeia, ele gostava de falar camponês e camponesa. Olha que interessante. O que ele quer dizer com o subversivo da propriedade camponesa? Que a propriedade camponesa, se funcionar como historicamente ao longo dos séculos e dos milênios funcionou, ela subverte o sistema. Ela não vai apoiar as grandes empresas transnacionais, as grandes petroquímicas, as grandes farmacêuticas. Ela não vai poluir, ela não vai gerar doença, porque é uma propriedade que está produzindo alimentos de maneira integrada com a natureza. Então, ele falava, isso é altamente subversivo para o sistema. O sistema não vai sobreviver se nós aumentarmos as propriedades camponesas da maneira que historicamente foram construídas. Então, eu roubo isso do Lutz, pego emprestado, quando ele fala que a agricultura camponesa, ecológica, é altamente subversiva, e digo, a fotossíntese é altamente subversiva. Mistério da luz, iluminação,
A fotossíntese é altamente subversiva porque através dela, aí vamos falar um pouco de agronomia, rapidinho, para não aborrecer ninguém, mas eu com fotossíntese eu crio massa verde, que a gente chama biomassa. Então, com a biomassa, com a massa verde, é a base de manutenção do meu sistema agrícola, da minha fertilidade do solo, dos meus cultivos equilibrados, que, portanto, não serão atacados por enfermidades ou por insetos que podem vir a se tornar pragas. Então, isso aqui é assim, não quero dar aula de agronomia agora, porque de noite a gente quer falar de poesia. Mas a fotossíntese permite uma agricultura mais ecológica e ela tem que ser estimulada numa propriedade agrícola. Então, você está vendo como a luz é um mistério? A luz me ajuda como agrônomo a fazer uma agricultura mais inteligente, se eu aproveito o máximo a capacidade do meu agroecossistema, é assim que a gente fala, de aproveitar a energia do sol incidente. Então, vamos dar uma lida no Amor Coagulado, nome da minha poesia? Você sabe que essa poesia que está na contracapa do Vozes da Agricultura Ecológica 2, ela tem um nome assim, Carla, eu botei o nome de Amor Coagulado, mas parece que o nome dela era Mistérios da Luz. Ficou assim na minha cabeça, sabe? Mas, enfim, o título dela ficou Amor Coagulado. E eu vou te dizer que volta e meia, a Dulce está dizendo que é de Cabo Verde. Volta e meia, quando tu vai falar desse poema, tu fala Mistérios da Luz. Tanto que eu fui ler aqui Amor Coagulado e eu, pera, tá errado isso aqui. E eu vou te dizer que, assim, ele é o meu top 3 dos teus poemas, esse aqui. Ele é muito assim, como é que eu vou dizer? Ele é uma interface muito interessante da vida com a agronomia, né? Da vida com o trabalho que a gente faz. Então ele é assim, ó. A vida é luz sintetizada. Na folha, sei a luz sequestrada. No grão, vejo a luz concentrada. Na fruta, sinto a luz adoçada. Numa semente, vejo a luz fecundada. Nas raízes, imagino luz escondida. No tronco, a luz adensada. Na plantação, vejo a luz multiplicada. Na floresta, me acolho na luz acolhida. No arvoredo, sinto a luz armazenada. No arco, em cores, vemos a luz refratada. Na flor, sinto a luz enamorada. Na rosa, cheiro luz perfumada. No prato, vejo luz precipitada. No pão, vejo luz que fermentou. No vinho, vejo luz que se embriagou. No leite, vejo luz ruminada. No mar, um mar de luz guardada. A noite é luz que se ausentou. No astro, enxergo luz viajada. A morte é luz dissipada. A matéria é luz que condensou. O tempo é luz transformada. Na vida, a luz é estado desejado. O amor será luz alcançada. Na luz, intuo o amor coagulado. Essa é a minha... Eu acho que a explicação eu dei antes, né, Carla? Mas essa poesia tenta trazer para a gente o mistério da luz. E para quem é da área da agricultura que está nos vendo, e pode também usar essa poesia para melhorar suas práticas agrícolas. Eu garanto que ela tem ensinamentos agronômicos aqui também nessa poesia. Porque se a gente se aproxima de qualquer conhecimento, e aí outra vez a poesia, né? Se a gente se aproxima de qualquer conhecimento, não desprezando, como é que eu vou dizer? Não desprezando a dor do processo de aprendizagem. Também dói um pouquinho aprender. E aí vem a métrica. Para fazer poesia com métrica é um pouquinho mais doído. A gente pode conversar, Carla, se a métrica, se a agroecologia tem métrica. Porque para eu fazer uma poesia, um poema, vamos usar a palavra com mais precisão. Para eu fazer um poema, eu preciso captar a poesia. Mas eu também tenho que ter um pouco de técnica para isso. Claro que se eu for muito bom, eu posso simplesmente expressar a poesia da maneira que ela flui por mim. Mas é comum que você vai ter que estudar um pouco para poder entrar nesse mundo. Então a agroecologia não é diferente. A gente
ensinar, e aqui tem vários professores, né, conosco, ensinar também é um processo que a gente pode amenizar a dor da aprendizagem com o lúdico, e a poesia entra super bem nisso aí. Isso é E aí, fundamental. como o nosso assunto é agroecologia e poesia, e a gente tinha até colocado no primeiro card, né, que essa questão da métrica ou da simples, a gente vai voltar a uma coisa que a gente estava conversando na outra live, e que foi a pergunta que tu não me respondeu e tu disse que ia responder nessa live de hoje, que é: a poesia, ela é métrica ou ela é simples na agroecologia? Porque a gente estava... A poesia, ela tem um ritmo. E, historicamente, assim, séculos, esse ritmo vem sendo dado por essa tal dessa métrica. O que significa isso? Significa que as sílabas são colocadas em determinada ordem nos versos, de maneira a nos dar uma sonoridade. Todos nós... Então, vou dizer aqui para vocês, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso é bonitinho, todos nós sabemos isso, porque é uma redondilha maior. Todos esses versos, a sílaba tônica está na 7ª sílaba poética de cada um desses versos. Interessante, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A banda de Chico Buarque é outra sonetilha. Desculpa, redondilha maior. Eu estava falando do soneto. Eu estava falando do soneto. Soneto significa pequeno som em italiano. Soneto, pequeno som. Por quê? Porque as sílabas se organizam de maneira a nos traduzir, a nos trazer uma sonoridade poética. Então, o que eu quero dizer com isso, quando eu falo de agroecologia e poesia? Eu quero dizer que a gente pode versar livremente, né? Mas é legal saber a métrica. Isso eu estou dizendo do meu lado poeta. Se outra pessoa fala assim, eu só não quero nem saber de métrica, eu bato palma para ele. Vai firme, vai fazer seus versos da maneira que você quiser. Os poetas nos deram isso através da Semana de Arte Moderna, há quase 100 anos atrás. Então nós podemos fazer isso. Mas eu gosto de estudar um pouco de métrica, nem que seja para depois fazer verso livre. Bom, eu como só penso em agricultura ecológica e em poesia na minha vida, eu trago isso para a agricultura ecológica, para a agroecologia. Também na agroecologia eu posso exercitar a minha prática cotidiana de maneira livre, de maneira a buscar a maior sintonia possível com aquele meu, vou usar o termo de novo que a gente usa, com aquele meu agroecossistema. Eu vou usar... Mas isso, eu vou te interromper. Isso é livre ou isso é métrico? Porque se a gente pensar nessa questão do equilíbrio do ecossistema, ele tem um ritmo. Então eu vou te perguntar, isso é livre ou isso é métrico? Essa é uma excelente pergunta. Ela tem sua métrica, mas a métrica que eu estava querendo dizer aqui, ela é menos espontânea e mais estudada. Mas você tem razão, os ciclos da natureza são extremamente métricos. Na outra live eu falei nisso. Quando a gente estuda o ciclo do fósforo, um nutriente tão importante para a agricultura, e a gente vai estudando as etapas do ciclo de fósforo, o ciclo do fósforo está aí nos cadernos também como é que chama? Segundo grau? Ensino médio. Então, aí nos cadernos de ensino médio. Não se entrega, Lércio, não se entrega. É científico. Eu ia falar científico, ia ser pior ainda. Então, esses ciclos são métricos. Eles têm o seu ritmo. Mas o que eu estava querendo dizer é que você procurar estudar para fazer agroecologia, Carla, é fundamental. Isso que eu estava querendo dizer. Mesmo que depois você vai exercitar isso de maneira livre na sua propriedade, a agroecologia não prescinde de um estudo da sua métrica. Ou seja, tem alguns livros fundamentais que já nos foram escritos e que nos dão a base necessária para depois a gente versar livremente se a gente quiser, né? O que eu acho que não pode, não é que não pode, mas eu não sugiro nenhum caminho nem outro. Não sugiro nenhum caminho duro, apenas do ensino específico de agroecologia e a sua prática restrita. Eu também não sugiro que você pense só na espontaneidade da sua relação harmônica com a natureza, pelo menos na nossa cultura. E vou aproveitar o gancho da pergunta do Irã. O Irã está dizendo, pergunta não, a observação dele, que assim como a poesia, a agroecologia é um pouco de intuição e observação.
O Irã, eu tenho a ciência como a busca da aproximação da verdade. Então eu não vejo ciência assim só entendida como esse método científico hoje abraçado pela academia, que foi aí desenvolvido pelos chamados pais da ciência, século XVI, XVII, aquela história que quem gosta disso já estudou, né? A chamada ciência cartesiana, newtoniana, né? Do René Descartes, do Isaac Newton. Eu não vejo ciência apenas como o conhecimento gerado a partir do método dito científico. Eu vejo ciência como a busca da aproximação da verdade. Aproximação, porque a própria ciência se autodefinisse como a busca da verdade, isso pode ser meio exagerado, porque a gente não sabe se é possível chegar nela. Então, aproximar-nos da verdade. E aí, Irã, eu acho que a intuição também é ciência. Como assim, Léo? Porque a intuição também nos aproxima da verdade. À medida que a gente apurar a nossa intuição, ela vai nos aproximar da verdade. E aí, Carla, quando a gente lida com as famílias agricultoras, a gente vê as intuições funcionando assim. Não é intuição no sentido assim, acho que é intuição fruto de uma série de variáveis que eles dominam. Dominam Uhum. uma série de variáveis, porque sabe sol, chuva, calor, as sementes diferentes, vai germinar, não vai germinar, vai dar bem, não vai dar bem. Tudo A isso estão. época, a A lua. época, lua, estão sabendo de profundidade, vai colocar semente, espaçamento entre as plantas. Inclusive. Então, Carla, voltando um pouquinho, então a intuição, vários agricultores estão cheios dela. E aí a intuição, para mim, em hipótese alguma, viu, Irã, eu coloco em uma escala menor do que o conhecimento do livro. São conhecimentos que se somam. E a agroecologia, nesse sentido, ela é muito feliz na maneira como ela se autodefine. Que ela fala que é o conhecimento gerado a partir da integração entre o conhecimento, o saber tradicional dos povos ao redor do mundo e o conhecimento e o saber gerado pelas pesquisas científicas contemporâneas. Então, eu acho esse diálogo muito bacana mesmo, porque também o saber tradicional, também as famílias agricultoras que estão, ou originárias, que estão em um determinado espaço por décadas ou séculos, a Ana Paula entrou também, agricultora Eu ecologista, acenei jovem. aqui para ela também. Então, também eles, as famílias agricultoras, a Ana Paula é um exemplo disso, os dois irmãos dela também, primo dela, Natan também. Porque também os agricultores familiares têm direito ao conhecimento acumulado pela humanidade. Eles não precisam ficar restritos ao conhecimento hiperamplo, muito interessante, que o seu convívio com o espaço vem somando ao longo das gerações. Então, o conhecimento tradicional vem se somando ao longo das gerações, isso é lindo. Mas e os outros locais do planeta? O que estão descobrindo? Eu também tenho acesso a isso, eu também quero ter acesso a isso. Então, isso eu acho lindo. E a agroecologia, repito, para mim ela foi muito feliz quando ela se propõe a ser essa síntese entre o conhecimento acumulado ao longo de milênios pelos saberes locais, camponeses, tradicionais, originários, e o gerado pelas pesquisas científicas desenvolvidas com métodos já consagrados de aproximação da verdade. Para mim, esse caldo todo é que me interessa, porque a ideia é se aproximar da verdade. E aí, vou dizer para vocês o seguinte, a poesia também faz isso. A poesia também é um mecanismo de me aproximar da verdade, porque o poeta, repito, acho que eu falei isso antes, o poeta me diz algo que está entre o dito e o não dito. É algo que está, assim, eu quase tinha vontade de dizer aquilo, mas eu não falei ainda. Que não seja, e possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Quantos amantes não ficavam frustrados por ver o seu amor terminar antes dessa poesia? Eu achei que era para sempre, durou. Às vezes fala assim, eu achei que era para sempre, durou só 20 anos. Não tem um papo assim? O casamento foi um fracasso, o casamento foi um fracasso, durou só 30 anos. Umas coisas meio malucas da nossa sociedade, eu diria até. Durou 50 anos, mas não deu certo, aí Não deu separaram. certo. Então, quer dizer, mas aí também os amantes de 16, 17 anos, que ficaram juntos por meses, ou por 1 ou 2 anos, e ficavam frustrados, meu amor não foi para sempre. E aí Vinícius vem nos libertar desse sentimento.
né? Ele falou algo que não tinha sido dito. Por isso que eu digo, é entre o dito e o não dito. Não tinha sido dito, mas já tinha sentido por nós. Nossa, foi tão bom, por que foi um fracasso esse meu namoro de 1 ano, de 2 anos? Foi tão gostoso. Ou por que que não foi amor, né? Porque poderia ter essa questão da sensação de, porque não foi... Ó, travou Isso. de novo. Aí Vinícius, não, eu tô aqui. Aí Vinícius nos Aqui para nós tá dando uma travadinha, só, liberta. mas já passou. Aí Vinícius nos liberta e fala assim, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então o poeta faz isso por nós, sabe? Esse é só um exemplo que eu estou dando aqui, mas eu repito, como eu sou um leitor ávido de poesia, eu sempre identifiquei na poesia, era isso que eu queria dizer. Uma vez amei, diz Fernando Pessoa, já que estamos falando de amor, uma vez amei, julguei que me amariam, mas não fui amado. Não fui amado pela única grande razão, porque não o tinha que ser. Olha que coisa linda, né? Então o poeta nos conta, aí você lê uma poesia dessa e fala, olha aí, ele também passou por isso que eu passei. E aí a gente se sente acolhido pela poesia. Então a poesia também é essa aproximação da verdade. O poeta também nos conta coisas, por isso que eu como um agrônomo, né, aí vamos carregar no título, engenheiro agrônomo, com especialização em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, eu me recuso a ver apenas na academia fonte de conhecimento que nos aproxima da verdade. Eu me recuso. Acho válido o caminho acadêmico, mas eu pessoalmente nunca quis trilhá-lo por achá-lo duro e muito limitado, ainda que necessário, muito limitado nessa busca de se aproximar da verdade, porque acredita só num método, enquanto a busca da verdade, né? Há muitos caminhos para chegar a Roma. Laércio, tu falou do acolhimento, né, da poesia, e é muito interessante como a gente vê isso se traduzindo em várias facetas da vida, especialmente na nossa profissão. Teve uma história do Vozes que eu queria muito que tu comentasse na semana retrasada e que não deu tempo, né? E como nós ainda temos um pouquinho de tempo, e por quê? Porque eu, como técnica, como alguém que trabalha na área, toda vez que eu visito essa propriedade, porque ela é daqui do litoral, eu me sinto absolutamente maravilhada. Porque, para mim, não que os outros não sejam, mas é uma síntese desse amor pela natureza, pela criação, pelo ofício da agricultura, pela agroecologia. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da história do Jorge e da Zenilda e conversasse um pouquinho sobre essa poesia que é aquele lugar. Carla, vamos juntar isso com o que eu estava falando antes do conhecimento. O que foi a minha intuição de fazer os Vozes, né? O Vozes 1, Voz da Agricultura Ecológica 1, não sei se sai espelhado aí, e o Voz da Agricultura Ecológica 2, meus 2 livros que eu adoro eles. Nessa história de escrever livro é interessante, a gente pega carinho por eles. Mas aí foi uma ideia, assim, depois de 30 anos de trabalho com agroecologia, até as pessoas me pediam, mas mais do que as pessoas me pediam, eu sentia a necessidade de escrever algo sobre a experiência que eu tive nesses anos todos. Mas assim, eu escrever sobre fertilidade do solo, e aí quem vai ler? Vai ler só quem estuda agronomia, sabe? E a gente quer conversar com a galera em geral, né? A gente quer ampliar os nossos interlocutores. E eu adoro contação de história. Eu adoro contar história. As pessoas, às vezes, não têm nem paciência, viu, Carla? Porque eu fico contando história. Eu vou dizer para vocês que há muitos anos atrás eu estudava agronomia, eu fui na casa de uma família, de um amigo meu, Glauco Peixoto, lá no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, nordeste de Minas Gerais, entre o município de Almenara e o município de Jequitinhonha. E lá um dia, fiquei dias lá na fazenda deles, e de noite, um dia, a mãe dele falou, olha, vamos nos preparar, Dona Esther, uma figura sensacional, porque hoje vem um contador de histórias aí. Era um contador de história. Ele passava pelas propriedades contando história. Aí a galera dava janta e pouso para ele. Ele era negro, lembro bem, e ficou contando história para a gente. Nós tínhamos 17, 18 anos, estava na faculdade, devia ter uns 19, 20 anos. E ele ficou contando história. E eu embevecido com aquele contador de história. Aqui também, no Rio Grande do Sul, nós temos a mãe do João Batista Volkmann, nosso produtor de arroz biodinâmico. A mãe dele é uma senhora de mais de 90 anos, contadora de história. Então, eu adoro contador de história. Então, a ideia do Vozes
foi exatamente a gente contar histórias. Mas quais histórias? Histórias das famílias com as quais eu trabalhei esses anos todos. Então é uma aventura, tem sido uma aventura muito agradável escrever o Vozes. Eu não sei se eu vou resistir, não vou ter que escrever o 3. A ideia é transmitir informação, conhecimento, através dessas histórias gostosas que as famílias agricultoras têm e que eu tento narrar. E a do seu Jorge, da dona Zelinda, é uma dessas histórias. Jorge e Zelinda, pessoal, vocês têm que ler no Vozes uma história deles, mas eles são o que a gente chama guardiães da biodiversidade. A propriedade deles é um show de manutenção de espécies e variedades que vão se perdendo se a gente faz só o que a gente costuma chamar de agricultura industrial. Se usa só as variedades que são nos oferecidas pelas grandes empresas de sementes. Então, um trabalho que na agroecologia a gente preza muito é manutenção, preservação da nossa riqueza genética através das sementes, das espécies e suas variedades. E a gente tem esse termo não foi inventado por nós, há muitos anos se usa o termo de guardiãs da biodiversidade. E Jorge e Zelinda não tem página no Face, eu acho, não. Mas através do Insta do Centro Ecológico, volta e meia vocês vão ver fotos deles, que a Carla é meio fã demais, ela posta muita foto deles. Então, é o seguinte, eu fui lá e no texto está escrito, naquela época, Carla, isso está no texto deles, eu tinha recebido a notícia que determinadas pessoas que trabalham com arroz aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, na verdade, uma propriedade tinha usado veneno nas taipas, tinha jogado arroz, semente de arroz nas taipas, e jogou veneno nessas sementes para os pássaros comerem essas sementes e morrerem. Porque quando você semeia arroz, tem uns pássaros que vão comer o arroz. Isso pode diminuir um pouquinho a sua produtividade. Então, o produtor de arroz, só preocupado com a sua produtividade, jogou veneno nas sementes, na taipa, para os pássaros ir lá e comer. Aquilo me deixou triste. Eu fiquei triste com aquilo. Falei, gente, estamos nessa ainda, né? acontece. Ainda acontece. Tivemos notícia esses dias que isso aconteceu. Notícia? Aí, olha só, coisa chata. Aí eu fui para a propriedade do seu Jorge. Chega lá, ele me mostra uma árvore linda, que agora, infelizmente, eu não lembro qual é. E aí eu falei, e essa árvore aí, o que ela faz aqui no meio da horta do senhor? Ele falou assim, essa é o meu aeroporto de pássaro. A única utilidade dela são os passarinhos e pássaros poderem ficar sobre ela. Então eu digo, meu Deus, esse mundo ainda tem salvação através de pessoas. Se você lembra o texto da dona Zelinda e do seu Jorge, eu termino falando ave Zelinda, ave Jorge. Não tinha essa saudação que faziam a César? Sim. Ave César, os que irão morrer em teu nome te saúdam? Então eu digo para seu Jorge e dona Zelinda, os que vivem se saúdam, ou os que cultuam a vida te saúdam. Então, eles são guardiães da biodiversidade e fazem uma agricultura, sobrevivem disso, né, pessoal? Não estou falando de nada que seja assim, só poesia, é também poesia concreta, digamos assim, sobrevivem disso, ganham sua renda disso, mas é um trabalho recheado de amor. E aí, né, a poesia não tem o título Amor é Luz, a luz é amor coagulado? Ou seja, o amor é um pouco Roberto Carlos nas suas live não, nesse tempo não tinha live dos seus programas que ele fazia antigamente, ele sempre falava assim, o amor, né, bicho? É o amor, né? O amor é tudo, né, bicho? Então eu acho que o rei, da sua forma de expressar, porque o amor é tudo. Então, o trabalho da Zelinda e do Jorge é recheado desse amor pelas plantas, pela natureza, e é por isso que você gosta tanto de lá, porque a gente se sente num enlevo, né? A gente se sente elevado, a gente caminha sobre o solo, mas a gente se sente meio num... Devem ter muitas fadas, duendes, gnomos, cuidando daquela área. Eu ando por ali, eu fico esperando saltar, e é um lugar onde tu tem medo de pisar fora da trilha, porque tu vai estar estragando alguma coisa que está ali por uma razão específica. Poesia, para mim, eu defini antes. Esse sentimento, vou ficar com essa palavra, que traduz algo sentido, mas não verbalizado. Algo percebido, mas não verbalizado. O que o poeta faz é colocar essa poesia num poema. Aí ele verbaliza para a gente aquilo que a gente
aquele enlevo que a gente sentiu com o amor, com uma natureza, com o rio, com o mar, né? Neruda dizia: amo o amor dos marinheiros que beijam e se vão, um dia deitam com a morte no leito do mar. Então, isso. Olha, que coisa linda, mas ninguém tinha tido ideia de dizer isso ainda, mas todo mundo tinha percebido isso. Mas então a poesia é esse enlevo que é expresso num poema através da capacidade do poeta de expressar. Era isso por hoje, gente. Beijo para todo mundo. Essa semana eu vou botar poesia de novo no Facebook e no Instagram, porque eu estou adorando isso. Nós vamos compartilhar. Então tá, obrigada, boa noite e fica